Conheça a cultura japonesa. Mesmo tendo suas origens na cultura chinesa e sendo influenciado por países vizinhos, como a Coreia do Sul, o Japão conseguiu desenvolver uma cultura própria e única. Isso aconteceu principalmente devido ao fato de tratar-se de uma ilha, que ficou por muito tempo isolada do restante do mundo. Este isolamento influencia os hábitos dos japoneses de forma geral, algo que pode ser percebido no hábito de evitar tocar em outras pessoas ou interagir ativamente. Esta, com certeza, é uma das maiores diferenças entre a cultura dos japoneses e a ocidental. No Brasil não vemos nenhum problema em apertar as mãos ou abraçar alguém que acabamos de conhecer. Aliás, deixar de fazer isso pode ser visto como grosseria ou falta de educação. O fato de ser uma ilha influencia também a alimentação. Como há muita oferta de frutos do mar e pouco espaço para a pecuária, o cardápio possui muito mais peixe e arroz do que carne bovina e trigo, por exemplo, tão comuns em países continentais com bastante pasto. Como é a cultura japonesa? Os elementos culturais do Japão são formados por uma série de símbolos, tradições familiares e rituais que permeiam todos os elementos de seu dia a dia. Entre estes elementos, o respeito às outras pessoas e às regras é evidente muito presente na cultura do Japão. Apesar de tratar-se de um país bem pequeno, de apenas 378 mil km², pouco mais que o equivalente à área do Mato Grosso do Sul, o Japão levou sua cultura para todos os cantos do planeta. Hoje, essa cultura fascina as pessoas, que querem saber mais e mais sobre ela. Então, vamos lá? Culinária. A culinária japonesa é tão relevante para a cultura do Japão que é reconhecida pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural e material da humanidade. Isso porque a comida tradicional japonesa vai muito além do ato de comer. Trata-se de um conceito que envolve alimentar-se de maneira saudável e equilibrada, em companhia de pessoas queridas, que se preocupa com os ingredientes e sua harmonia visual, a forma de preparo, rituais e, claro, o sabor, com cortes precisos e facas especialmente desenvolvidas para este tipo de culinária, grande variedade de sabores, porcelanas belíssimas, hashis e um equilíbrio enorme entre o aspecto visual e o ato de comer. A culinária do Japão proporciona um contato direto com a cultura dos japoneses. Música. A música tradicional japonesa utiliza uma série de instrumentos característicos, como as flautas, harpas e tambores. Além disso, ela possui uma grande diferença da música ocidental. Em vez de ser baseada em tempos e batimentos cronometrados, ela se baseia nos intervalos da respiração humana. Parte disso deve-se à grande influência dos cânticos budistas na música tradicional. Um instrumento japonês bastante conhecido é o taiko, um tambor usado para tocar vários tipos de música. Ele já foi usado de várias maneiras, entre elas em batalhas, música religiosa e música folclórica. Atualmente, há conjuntos e bandas de taiko espalhados pelo mundo, sendo uma das expressões musicais da cultura dos japoneses mais conhecidas fora do Japão. Educação. Seguramente a educação é um dos pilares da cultura japonesa. A prova disso, mais de 99% da população sabe ler e escrever. Ou seja, uma das maiores taxas de alfabetização do mundo. Desde muito pequenas as crianças são educadas dentro de uma cultura que valoriza o respeito. Isso pode ser visto nas escolas, por exemplo, onde não existem faxineiros e os alunos são responsáveis por manter a limpeza e a organização. Outro exemplo é o trânsito. Mesmo em cidades populosas como Tóquio, tanto veículos como pedestres respeitam a sinalização e as faixas de pedestres. Religião. O aspecto religioso é bem diversificado na cultura dos japoneses, com influências do shintoísmo, budismo e até mesmo do cristianismo. Ao contrário do que acontece no Brasil, no Japão os ritos religiosos estão mais relacionados a um modo de vida do que à pregação, o que torna sua expressão mais introspectiva. Não há orações públicas ou em cerimônias oficiais. Podemos dizer que os japoneses sentem o poder de uma força maior, enquanto os ocidentais acreditam. Há muita diferença entre sentir e acreditar, não é? Arquitetura. A arquitetura do Japão possui características únicas, bem diferentes do que estamos acostumados no Brasil. Ela é bastante influenciada pelas condições climáticas. Como o verão no Japão costuma ser quente e úmido, as casas são feitas de modo que o ar possa circular ao redor e por baixo delas.
Além disso, a madeira é o material preferido, por ser quente no inverno e fresco no verão. Usando o minimalismo, a busca pelo equilíbrio e elementos da natureza, como a madeira, a arquitetura reflete diretamente a cultura do Japão. Apesar de ser baseada na arquitetura chinesa, ela possui características bem marcantes, como o uso de tons terrosos, madeira, marrom, vermelho, e os telhados em forma de chapéu. Alimentação. A alimentação dos japoneses possui muitos elementos que a tornam mais saudável, como a utilização de legumes crus e frutos do mar. Não podemos deixar de mencionar o arroz, que é a base de pelo menos 2.000 pratos japoneses. O grão possui tanta importância para a cultura japonesa que já foi inclusive usado como moeda. O cardápio conta com ingredientes incomuns para os ocidentais, como a alga nori. Você sabia que a batata doce, a cebolinha, a acelga e o arroz cateto são alimentos originários do Japão? Literatura. Na literatura, a cultura do Japão se manifesta da mesma forma que nos demais aspectos da vida no Japão, propondo um equilíbrio entre a tradição e a modernidade. Um dos representantes mais conhecidos globalmente da literatura do Japão é o autor Haruki Murakami. Em obras como Unki 84, lançada em 3 volumes no Brasil, Murakami incorpora elementos ocidentais, ritmo cinematográfico, suspense e ficção científica à literatura. Outra obra de grande sucesso aqui no Ocidente é o romance Musashi, de 1935. O épico acompanha a vida de um famoso samurai em um Japão em crise, no qual samurais condenados, os Ronin, tornam-se vilões e semeiam um medo. Jardins japoneses. Os belíssimos jardins japoneses são uma expressão artística e tradicional da cultura japonesa, representando a harmonia e equilíbrio, mais uma vez, entre a natureza e a área restrita na qual está contida. Mas os jardins vão bem além disso. Sua própria maneira de existir conduz os visitantes por um caminho de meditação e espiritualidade, repleto de simbologias envolvendo as flores, plantas, rochas e água. Vestuário. Ao falar em vestuário japonês, é difícil escapar da figura do kimono. A palavra, que significa coisa de vestir, é uma vestimenta tradicional da cultura japonesa. Entretanto, o kimono está perdendo cada vez mais espaço para a moda ocidental, devido tanto a seu alto custo quanto ao ritual que o envolve. Amarrar o obi, a faixa decorativa que faz parte do traje, é algo complicado. Tão complicado que muitas mulheres jovens não conseguem fazer, precisando contar com a ajuda de suas mães ou mesmo de uma escola de kimono. Esporte. Basta assistir às Olimpíadas para notar a presença do Japão em inúmeros esportes, conquistando medalhas e provando seu alto rendimento. Alguns deles, como as artes marciais e tênis de mesa, são bastante tradicionais no país. O sumo, por exemplo, é praticado há mais de 1.500 anos. Já o kendo, usando espadas feitas de bambu, é considerado a arte marcial mais antiga da cultura japonesa, remetendo aos treinamentos dos samurais.